Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na nossa Vale TV. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, terapeuta e psicopedagoga, e também ao Usual Brechó, que fornece os looks para os programas. Hoje, como eu não estou no estúdio, não estou usando nenhuma roupa do usualbrechó.com.br. No programa de hoje, a gente vai dar continuidade à última temática que a gente teve com a Leila, que foi convidada da semana passada, sobre a nossa feira, que nós vamos ter em parceria com a Tartarugue. E quem está aqui conosco hoje é a Inês, que é a proprietária e a idealizadora desse espaço. A Inês vai se apresentar, vai falar um pouquinho como surgiu esse espaço, a gente vai ter essa conversa e também já convidar todos vocês para a nossa feira no dia 9 de julho, vai ser num domingo, das 10 da manhã às 17 horas até as 5 da tarde. Estão todos convidados, famílias, crianças, adultos, jovens, idosos, independente do gênero, da sexualidade, a nossa feira é completamente aberta para todo mundo, para a gente aí estar conseguindo arrecadar fundos para o nosso coletivo. Então, queria fazer o convite, pedir para a Inês se apresentar, para que todos conheçam ela. Pode também fazer tua audiodescrição, para que a gente possa ter maior acessibilidade para as pessoas que têm deficiência visual. Então, boa tarde, bom dia, né, para todos os que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigada, Janaína, e ao coletivo pelo convite. Quando, há uns meses atrás, eu fiz contato com a Janaína, é porque eu já vinha acompanhando o trabalho do coletivo e a gente já estava assim para abrir a Casa Tartarugue. E eu acho que para começar essa conversa, eu queria relembrar esse encontro, Jana, que logo no primeiro momento eu disse para ela: a Casa Tartaruga é várias coisas, mas a principal é que ela é um espaço que apoia as mulheres, né? E num sentido muito amplo, assim, muito pela vivência da Inês enquanto mãe, né? Pediu para eu que me apresentasse, então eu vou começar dizendo que eu sou mãe de duas meninas, agora uma terceira moça se juntou ao grupo familiar, então somos uma casa de quatro mulheres, e a Inês, que também foi professora, ambientalista, que atua na comunidade, luta pelos povos indígenas e que sou, assim com muito orgulho, hamburguense. Certo. Se tu quiser te audiodescrever, as suas características físicas também. Ah, tu falaste, é verdade. Para quem então está me ouvindo, eu sou de Novo Hamburgo, tenho 55 anos, né? Minha pele é clara, meus cabelos já são sim, acinzentados, né? Eu gosto de tê-los naturais, né? Tenho olhos verdes e gosto bastante de falar, gesticulo bastante enquanto eu falo. É Certo. que não dá para fazer, né? Mas, ó, Falamos, mostrando as mãos. falamos com as mãos, né? Exato. E a Inês também tem cabelo curto e usa óculos, né? Acho que é legal essas Ah, informações. verdade. A gente não se dá por conta, às vezes falta parar para olhar no espelho, olhar de verdade, né? Os óculos já fazem então parte, né? Que a gente nem lembra de falar deles, né? Verdade. Exato. Então, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre a tartaruga, eu queria que tu comentasse respondesse a nossa pergunta-chave, né? Nossa pergunta geradora, que é qual tabu você quebrou por ser mulher? Uhum. Eu fui estudante, Sanaína, de
antropologia e também fui professora de pré-história, então eu estudava bastante assim sobre a organização cultural, desde dos grupos nômades lá na pré-história, enfim. Então, a palavra tabu é uma palavra na antropologia que significa um interdito, assim, realmente muito forte, né? Então, eu não diria assim, pensando no sentido bem estrito da palavra tabu dentro das ciências humanas, que a nossa geração, ou eu, assim, quebramos algum tabu, mas eu acho que nós quebramos muitas barreiras, né? A gente realmente transformou principalmente a forma de ser e estar no mundo, né? Não só essas coisas que a gente fala normalmente por ocupar espaços, né? Por estar em espaços de gestão, muitas vezes, ou liderança. Mas eu acho que o que eu queria destacar não é só ocupar esses espaços, mas ocupar esses espaços de uma outra forma, né? Com uma outra ética, com uma outra forma de fazer as coisas, né? Na forma como a gente acolhe, é inclusivo, faz uma escuta e trabalha muito menos de forma competitiva, né? E mais de forma coletiva e solidária. Então, eu acho que nesse sentido a gente foi, né, a minha geração, por isso que eu falo no plural, marcando sim uma diferença muito grande, porque o meados do século XX, digamos assim, a gente vai ter já a mulher, né, saindo de casa e tal, é quando a minha mãe é jovem, mas até ali muitas mulheres ainda viviam como as suas mães, né? O mundo era igual, né? As mulheres sabiam o seu papel, algumas protagonistas, né, já despontavam, mas de maneira geral a cultura ainda desenhava muito o papel da mulher. Então, a geração das mulheres que hoje tem 50, 60 anos foram as primeiras a desenharem coisas, né, diferentes assim. E eu lembro quando eu fui fazer mestrado, então para falar, né, eu me considero jovem, né, quando eu fui fazer mestrado, eu trabalhava na rede municipal, que era professora formada, né, estava no meu primeiro casamento, e aí eu fui contar, né, para a família, eu vou fazer mestrado de educação, então eu tinha 28 anos. E minha mãe disse, mas para quê? Se tu já é professora concursada e casada, ou seja, eu já estava no máximo assim que se podia, né? Que uma mulher podia pensar para a sua vida, né? Que não se pensava necessário uma mulher estudar, né? Eu acho que a minha inquietude, assim, por fazer coisas novas, né? Por se colocar no mundo, né? Fora do espaço doméstico como um espaço de atuação que era meu, né? Eu sempre considerei a rua, o social, a comunidade um espaço de trabalho, né? Um espaço que era uma casa para mim. E eu acho que isso é diferente, né? Eu acho que é aí que a gente foi quebrando, assim, a gente saiu do lugar mais conhecido para desbravar realmente, né? Para ocupar esses espaços e ocupar de uma outra forma. Certo. São vários desafios, né, que a gente vai superando, vai ultrapassando, né, as barreiras que nem tu comentou. E que bom que hoje a gente pode estar onde estamos pela luta de muitas outras mulheres lá atrás, né? E Tá. que a gente precisa, como tu falou ali, ter a representatividade, né? A gente estar e fazer jus, digamos assim, aquela história toda, aquele caminho percorrido e continuar lutando para conquistar cada vez mais, né? Uhum. Temos muito ainda, né? Que caminhar. E isso eu acho assim que eu queria destacar que mesmo a gente estando nesse outro momento, assim, onde, ah, em tese, né, as mulheres podem
estão aí conquistando espaços, sempre é muito difícil, né? Sempre muito difícil, seja nas micro relações de trabalho, na forma como as pessoas te tratam. Quando eu era jovem, eu acho que eu não percebia tanto, mas agora, quando a gente tem mais leitura, mais vivência, está mais epistemologicamente também atenta a essas desigualdades de gênero, me chama muita atenção nos últimos anos, assim, as dificuldades, né, que a gente enfrenta, né, na universidade, como professora pesquisadora, mãe de duas meninas, né, cuja guarda estão comigo, então eu era responsável por todo o cotidiano, né, dessas crianças. Não era, né, a minha possibilidade de produção, e a universidade, como qualquer outro espaço, é um espaço de competitividade, não era igual a de um colega meu, por exemplo, né, de um homem, não era igual, né? A gente não tem as mesmas condições. Então, para a gente conquistar esses espaços, você faz com muitos sacrifícios, né? Porque tu vai acumulando muito essas funções. E outras sutilezas assim da vida que eu fui percebendo também, às vezes na forma como um prestador de serviço, um homem te trata, né? Na forma como ele tem que negociar uma coisa contigo. É muito difícil lidar no mundo, né? Com pessoas, às vezes, que tenha o patriarcado tão colocado assim, né? A gente tem que estar sempre se colocando de uma forma muito potente, assim, para fazer frente a isso, né? E como tu comentou, assim, muito importante se dar-se conta que por vezes é tão naturalizado que a gente não enxerga que a gente passa por situações machistas e que por vezes somos machistas mesmo sendo mulheres. Então, a gente entra num estado de vigília, assim, né? Que nem tu falou da própria compreensão epistemológica, né? Enfim, são várias etapas, digamos assim, que a gente vai passando para conseguir compreender e superar, né? Mudar essa realidade. Eu queria que tu comentasse, então, um pouquinho, assim, por que que tu buscou o coletivo, de onde veio essa ideia, essa parceria com a Casa Tartarugue. Uhum. A Casa Tartaruga, então, é um espaço, né? A gente chama de casa porque era a casa de uma grande mulher, a minha avó, que foi, na sua época, também uma protagonista, uma pessoa à frente do seu tempo, né? Quando há pouco tempo a gente agora mudou o rotativo digital ali, né? O estacionamento do centro. Eu lembrei que ela contava que ela estava à frente de uma entidade que chamava Cross, na época, ela era a gestora principal, a vice-presidente, né? E o Cross era uma espécie de coletivo de entidades benemerentes. E essa entidade administrava a faixa nobre, como chamava na época, e tinham feito umas mudanças. E ela comentava assim, como foi difícil para ela, como mulher, estar à frente dessas discussões ali. Então, esta mulher, assim, tão inovadora, era proprietária desta casa, e a família, então, gostou, né, apoiou a ideia da gente manter a casa com outra função social, né, como um espaço que não é mais uma residência, mas que as pessoas ainda podem, né, sentir essa presença, esse acolhimento que a gente tem quando vai na casa da avó, da mãe, né, de tomar um café, comer um bolo, de poder relaxar, né? E aí a marca principal da Casa Tartaruga é essa questão da acolhida, né? Quando a gente pensou e eu troquei ideia com outras mulheres, eu procurei trabalhar com uma publicitária mulher, com uma designer mulher, né? Todas as pessoas que a gente foi contratando, eu busquei que fossem mulheres, né? Que entendessem a proposta. A gente conversou muito sobre a minha experiência enquanto mãe e a vivência quando eu tenho crianças
pequenas de uma solidão, né? Hoje se deu esse nome, assim, de solidão materna, mas na minha época não tinha, né? A Daniela, minha mais velha, tem 15 anos. Então, eu via isso, assim, se você é uma mãe, né, e uma mãe solo, dificilmente você vai ser chamada para sair, se não tiver com quem deixar as tuas crianças, tu não vai ter como ir num café com mesas apertadas, porque o carrinho do bebê nem cabe, tu não pode soltar o bebê, o que tu faz com aquele bebê, sabe? É uma coisa assim que não se pensa, né, num espaço que seja acolhedor para todas as pessoas da família, seja uma criança de inclusão, uma pessoa com mobilidade reduzida, um idoso que já tem Alzheimer, né? A gente tende a olhar para a sociedade como quem está na rua é quem está na idade produtiva, né? E esses é que estão circulando, os outros vão ficar em casa. E a Casa Tartaruga nasce com essa marca, né, de pensar e apoiar mulheres, né? E principalmente pensando na ideia de conexões, assim, a primeira proposta foi pensar um espaço que facilitasse, incentivasse, estimulasse a conexão entre as pessoas. Então, essa proposta de que as mulheres possam se encontrar aqui, construir redes de apoio, né, entre elas, de ver na casa também uma forma de apoio. Então, devagarinho, a gente vai abrindo algumas frentes, assim, dentro da possibilidade, né, das nossas várias ações, né, que buscam isso, assim. Então, a primeira ação, antes ainda da casa abrir, foi que a gente pudesse estar apoiando alguma luta de mulheres já organizada, né? A gente nunca entendeu que a gente seria protagonista sozinho das coisas, nem inventar, mas trazer pessoas que já tivessem uma estrada, né? E eu vim acompanhando, então, o trabalho do coletivo pelas redes e achei que as ideias elas se alinhavam, né? Então, nesse sentido, surgiu a proposta da gente se abraçar, né? Se dar as mãos. Certo. E a gente fica muito feliz, assim, com essa parceria, desse espaço que a gente pode usar de várias formas, né? Nós já fizemos encontros, nós fizemos um ensaio fotográfico do coletivo, que em breve vai ser divulgado com nossa fotógrafa parceira Bruna. É, e agora a gente pretende então fazer essa feira, né? Um domingo tartarugue mais feira Mulheres Quebrando Tabus, que vai ser uma feira artístico-cultural, assim, com a proposta de trazer e valorizar também mulheres e pessoas que estão nessa luta conosco. Então, a gente agradece muito a Tartaruga, assim, por esse apoio, por esse espaço, por esse acolhimento, por se somar ao nosso movimento. É muito gratificante e muito estimulante também, além do fato de que vocês também nos acolhem com uma outra questão que a gente preza muito, que é a questão da acessibilidade, né, para pessoas com deficiência, né? A gente tem aí então uma rampa de acesso, a gente tem um banheiro que consegue acolher as pessoas, que é uma dificuldade nossa também, né? E a gente, então, gostaria de fazer o convite, né? No dia 9 de julho, então, vai ser no domingo. Esperamos que a gente tenha um dia muito bonito, mas se tiver chuva, a gente transfere para o domingo seguinte, né? No dia 16 de julho. A gente vai, então, ter a parceria da Interventura também, que eu também vou gravar o programa com as meninas para falar um pouquinho sobre. As meninas organizam várias feiras, então elas estão dando um apoio institucional para a gente. Nós vamos ter feirantes, que vão estar comercializando diversos produtos, desde brechó, livros, produtos esotéricos, vasos de flor, enfim. E a gente vai ter também o lançamento de produtos do coletivo também para ajudar a arrecadar valores, né? Vamos estar vendendo camisetas, tanto do coletivo como outras
estampas feministas, bottoms, tem um chaveirinho que vem lá de Goiás, uma colega nossa que já teve um atendimento jurídico, um acolhimento jurídico, que ela faz aquele chaveirinho, acho que tu ganhou, né, Inês, Muito do bonito. amigurumi, né, que fala, que é Ah, um coraçãozinho com a bandeira LGBT, né? E tá fazendo sucesso, o pessoal tá pedindo, então a gente vai estar vendendo assim alguma desses produtos que a gente sempre traz como lembrança em forma de agradecimento às convidadas, participantes dos nossos eventos. A gente vai ter para comercializar isso também. E, e aí a gente vai também lançar uma uma vaquinha nossa, né, com o intuito de ajudar também quem quiser contribuir para o coletivo que a gente está em fase de formalização. A gente também teve os cursos com intérprete de Libras em um encontro que a gente ainda está tentando resgatar, né? Nós fizemos rifa, mas agora a gente sabe que rifa, às vezes as pessoas moram longe, não têm interesse, querem só contribuir, então a gente vai estar fazendo uma vaquinha também. E a gente vai ter workshop, vai ter é, apresentações artísticas e culturais, né? Também que as pessoas são gratuitas, mas podem contribuir com valor espontâneo para depois destinar para o nosso coletivo. E aí também a gente vai ter o café da Tartaruga, né? Que aí a Inês pode fazer a propaganda. Então, pegando o gancho da Janaína, a casa aqui é vegetariana, né? Então, durante a semana, de quarta a sábado, a gente atende como um café, né? Café da tarde, a gente chama. Tem uma modalidade que é o café completo, quando você vem com mais tempo, quer provar um pouco de tudo, então pode consumir de maneira mais livre, digamos assim, o que a gente chama de café completo. E a gente parte daí as fatias menores e tal. E é nesse dia, e a gente também trabalha com fatias. E eu venho aqui, quero comer um bolo com café, então tem a possibilidade de consumir um por fatia. No dia da feira, nós vamos começar o evento de manhã, né? Algumas pessoas vão passar o dia, especialmente os feirantes, enfim. A gente vai fazer um almoço, né? Vamos servir uma comida mesmo, né? E junto, claro, também outros petiscos que as pessoas podem consumir como lanches durante a tarde. A nossa ideia aqui no café, que é onde vai ocorrer a feira, é no jardim, né? A casa ela é recuada da calçada, ela é casa dos anos 70, possui um gramado muito bonito na frente. Então, a parte mais plana, nós vamos ter as mesas para a gente poder, né, fazer a alimentação e ficar, né, tomar o seu chimarrão e tal, no jardim e circular ao mesmo tempo na feira. Tá? E aí, na parte interna, a gente tem o café, mas a gente vai servir nas mesas no jardim. E eu acho que é legal também a gente afirmar e relembrar que a tartaruga sempre pensa nas mães para ficar com seus filhos, para ter esse espaço para as crianças, né? Verdade, uma das coisas que a gente começa assim de forma tímida nas nossas ações, digo tímida no sentido não do desejo, né, mas da possibilidade de estar fazendo, é ter um espaço em que as mães possam trazer os filhos, né? Então, nas sextas-feiras, por exemplo, um dos horários das nossas aulas de yoga, a gente oportuniza que as mães possam fazer a aula e se não tem com quem deixar, trazer a criança que a gente se disponibiliza, né? Então, e essa semana eu estava conversando com uma mãe que trouxe a criança nas oficinas pedagógicas e ela ficou super encantada com a aula de yoga. E ela disse, mas o meu problema é esse, né? Eu não tenho com quem deixar meu menino. Né? Foi tão legal, sabe, eu poder ofertar para ela. E essa semana ela vem e vai poder fazer a aula dela enquanto a criança fica bem, né? Aqui no espaço, enfim, olhada, cuidada por nós. Então, a gente já tinha essa preocupação e também entendemos que as feiras, né, os espaços de compra, de confraternização, de troca, de experiência, é um dia que os adultos conversam muito, né? E as crianças precisam ter um espaço
o tempo delas, para o interesse delas. Então, uma parte do jardim a gente vai colocar algumas atividades, mas especialmente atividades que as crianças possam mexer com coisas da natureza, né? Possam montar móveis com elementos naturais e, enfim, ler também, relaxar, né? Colorir e ficar tranquilos lá enquanto a gente circula na feira. Que ótimo, né? É muito bom, a gente busca sempre pensar nisso nos nossos encontros, mas é um grande desafio, porque nos Uhum. encontros a gente tem discussões e falas que por vezes as crianças não estão prontas para ouvir e a gente não tem um outro espaço e outra pessoa para ficar com essas crianças. E a gente sabe dessa limitação que talvez muitas mulheres que são mães não conseguem participar dos nossos encontros por esse motivo, e a gente agradece muito a Tartaruga por nos ajudar e pensar nessa prática também. Inês, a gente está se encaminhando para o final. Queria que tu Tá bom. deixasse um recado, alguma mensagem, fica bem à vontade para falar. Eu acho que eu reforçaria, né, Janaína, a possibilidade que cada uma e cada um, daí vamos convocar os homens e todas as pessoas de qualquer faixa etária também, a se engajar pela transformação do mundo, porque essas questões elas começam na forma como a gente estabelece as relações, né? Não é na grande revolução, né? Nos círculos mais longe, mas nas micro, né? Nas nossas relações cotidianas, na educação dos nossos filhos, na forma como a gente é no mundo, é que a gente vai trazendo uma outra forma de ser e estar. Então, eu faço esse convite, assim, nunca é tarde para a gente refletir, ler, né, participar, se engajar. Às vezes não é, né, dentro de um coletivo, mas se pode dentro do seu espaço familiar, né? Eu acho que sempre trazer esse olhar da sororidade, assim, da gente poder não julgar, né? Eu acho que essa é a grande convocação que eu faço, que eu penso ser ainda necessário, né? A gente às vezes fala e traz grandes pautas, mas na forma como a gente atua, às vezes a gente continua, né? Julgando outras mulheres, então estar assim, sempre vigilante, né? Não tem condição de participar de uma luta maior, mas preste atenção em si, né? Procure ler autoras, né? Poetisas, ver obras, né? Feitas por mulheres, enxergando o mundo por outra ótica, que a gente vai conseguindo fazer a transformação que a gente precisa urgentemente. É verdade, muito bem lembrado. Essa questão é extremamente importante. A gente consumir mulheres, a gente apoiar mulheres, a gente trabalhar nessa sororidade, porque o patriarcado nos instiga a todo momento a competitividade entre nós, né? Uma falsa ideia de que somos inimigas. E Tá? então agradeço a tua fala, agradeço a tua participação. E fica o convite para você participar com a gente no dia 9 de julho, na nossa feira lá na Tartarugue. Independente disso, você já pode conhecer o lugar, aproveitar o café, tartarugar, né, essa proposta que a Inês nos traz. E envie esse vídeo aí, esse convite também para outras pessoas estarem conosco nesse dia que vai ser muito especial. Até o próximo programa.